se colocar em perigo, agora fazendo isso e atribuindo risco à vida dos outros, aí a gente tem que interferir. Nós temos que ter uma lei para tanto. Se a pessoa não está nem aí e pode prejudicar outras, o Estado precisa intervir. O descanso dos caminhoneiros é obrigatório. E precisava chegar a tanto, né? Quem é que não age com bom senso, com o mínimo de razoabilidade? Muitos. Fernando Garcia, foi parado pelo pessoal da PRF e bem aí no contorno rodoviário de Marília, né? Exatamente, quilômetro 259, Rodrigão. 33 anos de idade, ele estava vindo de Jacinto Machado, Santa Catarina. Jacinto Machado fica para baixo de Criciúma, do lado de Turvo, depois de Florianópolis, é perto do litoral. Ele iria para Luisiânia, carregado com ração. Um trajeto de nada, 1.850 quilômetros, Rodrigo. Ele foi parado aqui na base de Marília e o policial foi ver o tacógrafo para saber se ele havia feito o descanso de 8 horas nas últimas 24 horas e ele não fez. Estava rodando varado. Mas como aquela situação os policiais já sabem, ele revelou para os policiais que tinha tomado 4 comprimidos de rebite, de estimulante. A polícia fez uma minuciosa na mochila dele e encontrou mais 6 comprimidos de rebite. Rodrigo, ele foi feito um termo circunstanciado por porte de substância ilegal e ele precisou ficar parado por 11 horas até passar o efeito da coisa, Rodrigo. Estava com o olho estalando. Depois que passou o efeito, precisou ficar descansando, dormiu. Só então foi permitido que ele seguisse viagem. É uma situação que infelizmente tem se tornado corriqueira nas estradas do Centro-Oeste paulista, principalmente na BR-153. Por que a gente conversou com os policiais? Por que a BR-153? Porque ela corta o Brasil de norte a sul. Então são caminhões que fazem longos trajetos. Ela vem do Rio Grande do Sul e vai até Santarém, no Pará, mais de 3.000 quilômetros de distância. Então por isso esse tipo de ocorrência é comum nessa estrada. Mas Fábio Rosa e o Gilberto Moreira fizeram uma matéria especial nesse sentido, para mostrar os efeitos dessas substâncias e os riscos que elas causam ao trânsito brasileiro. Caminhoneiro há 17 anos, o Eduardo já se deparou algumas vezes com situações de risco provocadas por motoristas sob o efeito de anfetaminas, substâncias capazes de manter as pessoas acordadas por muito mais tempo. Eu já vi bastante dessas presenças desses riscos aí, esses rebites, essas coisas, né? Bastante. Já vi várias vezes. Perigoso, né? Perigoso. Você que diz que já está há 17 anos aí, né? Transportando leite em pó para o Brasil inteiro. Diz que a própria empresa exige que vocês andem certinho, né? Isso. Exige que nós andemos certinho. Faz os horários certinho, tudo certinho. Porque tem que ter descanso, né? Senão a viagem é muito longa. Aí tem que ter descanso. Devagarzinho chega lá, que nem diz, né? Melhor assim. Esses comprimidos, também conhecidos como rebite, estão mais presentes do que imaginamos nas estradas brasileiras. E na região de Marília, o aumento nas apreensões deste tipo de substância motivou a intensificação das fiscalizações pela Polícia Rodoviária Federal. Só em setembro, 71 comprimidos de anfetaminas foram apreendidos com 2 motoristas na BR-153, a rodovia transbrasiliana. Em um dos flagrantes em Marília, o motorista tinha viajado quase 1.000 quilômetros, praticamente sem parar para descansar. Com ele, foram apreendidos 16 comprimidos de rebite. No dia 27 de setembro, a abordagem foi em Guaiçara. Com um motorista de 30 anos, foram apreendidos outros 55 comprimidos de anfetaminas. Os dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que as apreensões de substâncias deste tipo mais do que dobraram este ano. Enquanto de janeiro a setembro de 2022 foram contabilizadas 15 ocorrências deste tipo, com a apreensão de 498 comprimidos, no mesmo período este ano foram 34 ocorrências e mais de 700 comprimidos apreendidos. A principal
preocupação nossa é a segurança viária. Então, o motorista, né, com uma máquina desse tamanho, né, um veículo de carga ou até um veículo de passageiros, um ônibus, sob efeito dessa droga, ele perde a atenção, né? Ele fica com aquele cansaço acumulado, né? Pode estar, por conta do efeito da droga, ele ter a percepção ou ele imaginar que ele está mais consciente, que ele está mais alerta, mas fisicamente ele está com cansaço acumulado. E isso gera um risco muito grande, principalmente por conta do tipo de equipamento que ele está operando. O chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Marília explica que a fiscalização começa com a verificação dos registros do tacógrafo, equipamento obrigatório em veículos de carga e de passageiros com mais de 10 lugares, que marca o tempo de viagem, a velocidade atingida ao longo do percurso e as paradas para descanso. Quando a gente fiscaliza o tacógrafo, o cronotacógrafo, a gente verificando a falta do disco ou o registro de um tempo que não esteja condizente com esse tempo de descanso, aí levanta a suspeita e a gente faz a fiscalização pessoal, busca pessoal ou no veículo para encontrar esse tipo de droga. O Diego, que é instrutor de trânsito, está acostumado a explicar para os alunos a importância de se respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e a chamada Lei do Motorista, que foi modificada recentemente para dar ainda mais segurança aos profissionais do volante no exercício da atividade. Mas não são raras as histórias de motoristas que colocam a própria vida em risco para conseguir percorrer uma distância maior em menor tempo. Nós temos o aspecto da fadiga, nós temos o aspecto também do próprio reflexo do condutor, no qual acontece, já houve relatos em sala de aula onde o aluno infelizmente já fez uso, já foi usuário de anfetaminas, e os relatos são os seguintes, né? De repente, quando acaba o efeito, ele acaba apagando, ou seja, dormindo com os olhos abertos, e de repente pode ser fatal esse tipo de situação. Então, em decorrência também de outros tipos de situações que afetam a saúde do próprio condutor, temos casos também de condutores que hoje em dia já não podem mais exercer a função remunerada pelo fato de ter sequelas pelo uso excessivo de anfetaminas. Realmente é algo muito sério, muito grave, que merece, né, a atenção, principalmente no caso dos caminhoneiros. Perfeitamente, né? Isso não deve ser feito. Nós alertamos, é o nosso papel enquanto instrutor, alertar todos os condutores profissionais de respeitar a lei do motorista, né, de cobrar isso das empresas, de fazer o seu papel, fazer a sua parte dentro do seu ambiente de trabalho. Porém, infelizmente, nós também sabemos que nem todos fazem isso. Levando em consideração também que nós temos os motoristas autônomos, que para eles é muito mais interessante, não é uma regra, mas que eles ganham quanto mais entregas, quanto mais corridas eles fazem, mais eles ganham e às vezes acaba aumentando a competitividade nesse aspecto. Ao ser parado em uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Marília, o João, que afirma nunca ter feito uso deste tipo de substância, disse se sentir mais seguro ao saber que a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações para combater o uso do rebite nas estradas. Fiscalização é importante, né, cara? Porque a gente às vezes fica um pouco inseguro com essas coisas, né? Aí a fiscalização sempre, a PRF está sempre fiscalizando, é importante para a gente que anda certinho na lei, né? Bastante evidente a necessidade de fiscalizar como estão vivendo os trabalhadores da rodagem. Mas não são só eles que engolem madrugadas, roletam um dia para o outro. Por exemplo, a categoria de quem trabalha na saúde, enfermeiros, auxiliares, médicos. Nós temos muitos que estão por aí zililis, de tudo. E aí não tem um tacógrafo. Não, tem a escala aqui, Rodrigo. Essa a desse serviço. Sai de um, já embarca no outro. E assim vai. Vida louca, né? Vida louca. O Estado intervém quando... Não, eu posso fazer o que quiser da minha vida. Você fazendo o que bem entende da sua, está quase ou já prejudicando a de outros. O Estado se mete agora com tudo. Quando há um risco para muitos, e até mesmo para você, quem é o Estado?